Meus filhos, eu, Jesus, o Sagrado Coração, venho hoje com a minha Mãe Santíssima para dizer a todos vocês: venham ao meu Sagrado Coração, todos vocês que andam sobrecarregados pelo peso dos seus pecados, e eu os aliviarei. Sim, quando a alma peca, separa-se do amor do meu Pai, separa-se do meu amor,
Então a alma começa a definhar. A alma é abandonada pela graça e então ela está sozinha. É somente ela por ela mesma. Por isso é natural que em pouco tempo esgotem-se as forças da alma. As virtudes que ainda subsistiam nela terminam por enfraquecer e desaparecer. E sem elas, sem a minha graça, a alma morre como um galho arrancado do tronco. Por isso, o pecado é verdadeiramente o maior fardo que uma alma pode levar, fardo que a cansa, que esgota as suas forças rapidamente, a leva à exaustão e verdadeiramente leva à morte espiritual. Por isso, venham a mim todos que estão cansados sob o fardo de seus pecados, e eu os aliviarei, dando-lhes de novo o hálito da minha graça, dando-lhes de novo a luz da minha paz, dando-lhes de novo a chama do meu amor. Então, com novas forças, seguirão em frente e vencerão. Vencerão todas as tentações, vencerão todo o pecado e chegarão até mim como vencedores por mim, vencedores por Cristo, vencedores do mundo. Venham a mim, todos vocês que andam sobrecarregados pelo peso das aflições e das preocupações com a vida, e eu lhes darei a paz do coração. Coloquem em mim a confiança, coloquem em mim a esperança, criem em vocês um coração pobre, pobre de desejos terrenos, e então eu lhes darei a paz do coração, os enriquecerei com os bens celestiais e darei finalmente ao coração de vocês a plenitude da alegria e da verdadeira paz. Agora é chegado o momento da grande batalha, e vocês, meus soldados, não podem recuar nem desanimar. Vão em frente, vão cada vez mais longe no campo da batalha. Vão em busca das almas que estão perdidas, vagando por esse mundo, sem saber o verdadeiro caminho que devem seguir. As almas que não me conhecem e não conhecem a minha mãe são ainda bilhões. Por isso, vocês não podem descansar nem um dia sequer. Trabalhem incansavelmente pela salvação das almas. Vão, façam os cenáculos por toda parte. Deem a conhecer as almas estes maravilhosos terços da misericórdia que o meu amadíssimo Marcos faz para vocês. Deem, meus filhos, 10 terços da misericórdia 108, 10, 107 e 10 do 106 para os meus filhos. Deem também 10 do número 64. Desejo que os meus filhos conheçam essas meditações e mensagens gravadas neles, para que então, verdadeiramente, meu sagrado coração possa triunfar neles, libertando-os do poder e da escravidão de Satanás e, finalmente, trazendo todas estas almas para o meu redil de amor, o meu sagrado coração. Vão e não descansem nem um instante. Rezem a hora da paz 59 e deem-na para 5 filhos que também não a conhecem. Desejo que os meus filhos conheçam quem é a minha mãe e, ao conhecerem as glórias da minha mãe, apaixonem-se por ela e, por meio dela, por mim. E então serão verdadeiramente meus e o meu sagrado coração triunfará. Desejo também que deem aos meus filhos
a hora dos santos número 24. Rezem-na durante 3 quintas-feiras seguidas, meditando-a com o coração. E assim, meus filhos, conhecendo melhor os meus santos, os meus filhos compreenderão qual é a estrada verdadeira da santidade que os levará até o céu e os fará chegar até mim. Rezem o terço da misericórdia, meditado todos os dias. Prometo que todo aquele que rezar esse terço com verdadeiro amor, ainda que seja uma única vez, eu o salvarei. E também salvarei toda a sua casa, ainda que os seus pecados sejam mais fétidos que a água dos pântanos, eu verdadeiramente purificarei esta alma e a tornarei mais branca do que a neve. A todos eu abençoo com amor agora, de Dozulê, de Parrela Emonial e de Jacareí. Sim, meu Jesus, o que o Senhor quiser eu farei. Farei sim. Farei, Jesus de Maria, Jesus meu. Queridos filhos, hoje, quando vocês comemoram aqui mais um aniversário mensal das minhas aparições e também o aniversário da minha lacrimação do dia 7 de junho de 1996, eu venho novamente a vocês para lhes dizer: grande é a minha dor ao ver que mesmo depois de tantos anos das lágrimas que eu derramei aqui em Jacareí, na casa do meu filhinho Marcos, naquela noite, tantos dos meus filhos continuaram seguindo pelo caminho do pecado, da rebelião contra Deus e seus mandamentos, pelo caminho do egoísmo, pensando unicamente em si mesmos e na satisfação dos seus desejos, na busca dos prazeres e vivendo uma vida completamente ateia, semelhante à dos ateus, fazendo assim com que cada dia mais as trevas do mal e do pecado envolvessem o mundo inteiro. Sim, mesmo depois de tantos anos, aquelas minhas lágrimas não foram secadas, antes foram desprezadas por tantos dos meus filhos, e por isso, ainda hoje, o meu coração sofre
e sangra, porque a cada hora que passa, um filho meu se afasta mais de mim. A cada dia que passa, perco mais filhos que o meu inimigo arrasta com a sua cauda pelo caminho dos prazeres e do materialismo. E assim, um maior número de almas, um número sempre maior, cai no inferno para sempre. As minhas lágrimas de dor não foram secadas, antes foram desprezadas, não só pelos meus filhos que estavam ali presentes e que viram aquelas lágrimas e depois se afastaram de mim, traindo o meu amor, mas por muitos que as viram, inclusive nos filmes que meu filhinho Marcos fez. Apesar disso, os corações se endureceram cada vez mais para as minhas mensagens. As almas se tornaram cada vez mais frias e insensíveis à minha voz. E por causa disso, ano após ano, a minha dor materna foi aumentando mais e mais. E agora, meus filhos, verdadeiramente, o meu coração já não pode mais suportar tantas dores que me dão os meus ingratos filhos, que pagam todas as minhas mensagens, todas as minhas graças e todas as demonstrações do meu amor, da minha preocupação com eles, apenas com ingratidões e com pecados. Sim, em breve, o Pai vai mandar um grande castigo a toda a humanidade. Será formidável. Nunca houve antes e nunca mais haverá, porque este finalmente porá fim à maldade do ser humano, porá fim à rebelião, à desobediência da criatura para com o Criador. Se não houver conversão nem penitência, esse castigo verdadeiramente destruirá 2 das 3 partes da terra, e aqueles que sobreviverem passarão tanta fome, tanto frio e tantas dores que desejarão ter morrido com as outras 2 partes da humanidade. Eu tenho dito isto desde Akita, desde Caserta com a minha filha Teresa Musco, mas não tenho sido ouvida. Agora, meus filhos, já está para acabar o meu tempo. A minha hora vai soar e eu voltarei para o céu. A minha voz se silenciará e então se ouvirá outra voz, não mais a minha, mas a voz dos trovões e dos estrondos da justiça de Deus, que em breve decretará o castigo desta humanidade obstinada no mal e no pecado. É preciso penitência e conversão. Avante, vão para todas as partes fazendo os cenáculos que eu pedi. Façam com que os meus filhos sequem as minhas lágrimas por uma vida de amor, de conversão e de santidade. Sim, é preciso praticar todas as virtudes. Sem virtudes, ninguém entrará no céu. São as virtudes que tornam a alma do homem bela, agradável a Deus e digna de entrar no céu. O pecado torna a alma suja como a lama, mas as virtudes tornam a alma bela como as rosas mais perfumadas de graça, perfeição e beleza diante de Deus. Vão, meus filhos, deem 5 rosários meditados, 115 para os meus filhos que não o conhecem. Deem também 5 terços da misericórdia meditados, 58 e 5 terços das lágrimas meditado, número 12, para os meus filhos que não os conhecem. É preciso que eles escutem estas orações,
Rezem esses terços. Do contrário, vai perecer a maior parte da humanidade. Desejo também que neste mês intensifiquem a divulgação da vida da minha filhinha Gemma Galgani, dando para 7 filhos o filme da vida dela que o meu filhinho Marcos fez. E também intensifiquem por toda parte a divulgação da minha aparição em La Salette, dando aos meus filhos os filmes que o meu filhinho Marcos fez. Desejo também que deem para os meus filhos 9 filmes da minha aparição em Lourdes, número 1, pois ali os exemplos da vida da minha filhinha Bernadette, bem como também as graças e milagres que eu realizei em Lourdes, serão luz e graça para muitos filhos meus. Quanto a La Salette, desejo que deem 12 filmes da minha aparição para os meus filhos que não conhecem. Sim, meus filhos, é preciso trabalhar, é preciso salvar almas. O Pai está cada dia mais desgostoso com a humanidade por tantos crimes que se cometem por toda parte. Se ele não ver uma corte de almas boas, obedientes, cheias de amor, lutando comigo para combater tanto mal e tanto pecado, ele verdadeiramente desanimará de esperar a conversão da humanidade e então deixará com que seu braço caia sobre o mundo. Ajudem-me, meus filhos, ajudem-me a animar o Pai, a esperar mais tempo e a conceder misericórdia à terra. Por isso, suplico oração, penitência e divulgação das minhas aparições e mensagens. Avante, desejo de vocês um grande amor para com todas as almas, um grande espírito de sacrifício para salvá-las, uma grande bondade para com as almas dos pecadores. Por isso, aceitem todos os sofrimentos que Deus lhes permitir e ofereçam em espírito de sacrifício para salvar todas as almas. Eu amo as almas que sofrem pela conversão dos pecadores. Eu amo as almas que se sacrificam e se imolam para salvar os culpados. Não há alma que eu ame mais do que aquela que reza, sofre pelos pecadores e doa a sua vida para salvar as almas. Rezem o meu rosário todos os dias. Aquele que rezar o meu rosário será contado no coro dos mártires, ainda que não tenha derramado o seu sangue, pois a compaixão pelos sofrimentos do meu filho e os meus lavará todos os seus pecados e fará com que esta alma seja verdadeiramente considerada mártir de compaixão para comigo e com meu filho Jesus. Divulguem o meu rosário. Cada alma que for salva pelo meu rosário será verdadeiramente uma estrela brilhante que colocarei nas vestes celestes de vocês um dia no paraíso. A todos abençoo com amor agora, de Fátima, de Cotinhaque e de Jacareí.
Querido filhinho Carlos Tadeu, hoje é o dia do mês em que lhe dou a minha mensagem especial. Eila, filhinho meu, estou com você sempre a todo momento. Não tema nada nunca, porque eu estou mais próxima de você do que o vento que sopra no teu rosto. Sim, todas as vezes que você chamar por mim, virei e imediatamente te socorrerei com a minha grande graça materna. Filho meu, nas coisas do mundo nunca você encontrará a paz. A satisfação dos sentidos que as coisas mundanas propicia é ilusória e passageira. Logo depois, a alma se vê com um grande vazio que somente o meu amor materno, que é o amor de Deus, pode preencher. Por isso, venha ao meu coração e eu preencherei o teu coração com o amor do meu coração. Então, verdadeiramente, você encontrará a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Deixa tudo e você encontrará tudo. Sim, crie em você um coração pobre, pobre de desejos terrenos, e cada vez mais o meu imaculado coração te encherá com os bens celestiais. Não coloque em nenhum homem, em ninguém, a sua esperança, porque os homens te faltarão. Coloca sempre em mim toda a sua esperança e todo o seu amor, e você verá que eu nunca te deixarei, nem nunca te abandonarei. Você deve, durante esse mês, ler o capítulo da circuncisão do meu filho Jesus. Ali você encontrará, naquele trecho da minha vida, grandes luzes para você. Também você deve ler o capítulo da vida do meu esposo José, acerca da infância do meu filho Jesus, para que assim, nos exemplos deste santo pai, você possa, meu filho, encontrar as luzes para que você também possa ser o pai apropriado e justo para a alma privilegiada que dei e confiei a você como filho. Cada vez mais procura unir-se com a alma privilegiada que te dei por filho. Assim, cada vez mais você se unirá comigo e com todo o céu. Assim como tantos peregrinos aqui recebem graças através do sacrifício do meu filho Marcos e das orações dele, de todas elas, você sempre será aquela que mais receberá. Para isso você está predestinado. E por isso uni você a Ele, para que a sua vida pudesse ser repleta das grandes graças do meu imaculado coração, através do dispensador da misericórdia do meu Filho, através do tesoureiro da minha graça, você receberá graça sobre graça, cada vez mais, na medida em que você dilatar o seu coração e abrir o seu vaso para colher essas graças. E quanto mais próximo você estiver da fonte delas, mais e mais desta água você beberá. Assim como uma pessoa, quanto mais está próxima de um poço, quanto mais pode beber da água deste poço, assim também, quanto mais você estiver próximo e unido ao Filho que te dei, tanto mais das águas das minhas graças você receberá e beberá. Fica sabendo, filhinho meu, que certa vez apareci ao meu filho Afonso de Ligório e também revelei a ele a sua existência no futuro, o seu amor para comigo, os cenáculos que você faria para mim. E pedi a Afonso que aceitasse, sobretudo, uma dolorosa doença
e oferecesse nas suas intenções, ele aceitou. E foi assim que lhe sobreveio a doença final tão dolorosa que inclusive deformou a postura dele até a morte. Todas essas dores lancinantes que ele sentia no corpo dele, ofereceu por você. Por isso, recorre sempre ao meu filho Afonso, que será seu advogado no céu para sempre, e segue os passos dele no verdadeiro amor a mim. Estuda o livro que ele escreveu das minhas glórias e depois ensina aos meus filhos, para que ali, verdadeiramente, meus filhos compreendam toda a glória, toda a santidade, todas as virtudes e prerrogativas sublimíssimas que a Santíssima Trindade deu a mim e com as quais me ornou. E assim os meus filhos, vendo a minha beleza, encantem-se por mim e através de mim pelo Senhor, que assim tão bela me criou e me exaltou. Então os meus filhos me encontrarão, e quem me encontrar, encontrará a vida. Eu te abençoo com amor agora, de Fátima, de Lourdes e de Jacareí. Conforme já disse, onde quer que uma dessas imagens, terços, cheguem, ali estarei viva, levando comigo as grandes graças do Senhor. A todos abençoo novamente para que sejam felizes e agradeço por terem vindo hoje me consolar e abençoo
e agradeço especialmente a você, meu filhinho Marcos, com os sacrifícios da sua dor de cabeça de todos os dias desta semana, você salvou 790 mil almas. O seu sofrimento moral, psicológico, unido ao físico, fez com que o seu sacrifício dobrasse de valor. Por isso, alegre-se, filho meu, porque muitas e muitas almas foram salvas, entre moribundos, pecadores, almas do purgatório que foram libertadas e, sobretudo, crianças que estão para vir para o mundo já com uma graça preservativa do mal, da corrupção do mundo. Essas alminhas serão guardadas para mim e eu as cultivarei no jardim secreto do meu coração imaculado, no silêncio e no escondimento, fazendo com que elas, no futuro, sirvam, amem e deem grande alegria e glória a Deus. Avante, meu filho, não desanime nunca. Estarei sempre com você. Não tema nada. Estou sempre ao seu lado e nunca te deixarei. Sim, abençoados sejam aqueles que ajudam os meus videntes, que os amam, compreendem e, como verdadeiros Simões Sirineus, os ajudam a levar a pesada cruz. Mas, ai daqueles que cansam os meus videntes, que tornam o fardo dos meus videntes tão pesado pela sua não colaboração, incompreensão e pelos problemas e distúrbios que causam a eles. Ai daqueles que tudo fazem de errado, até fazerem os meus videntes desanimarem. Ai daqueles que desanimam os meus videntes com a sua ingratidão, com a sua falta de amor, com a sua falta de compreensão, de amizade e cooperação com eles. Serão responsáveis não só pelo desânimo, pela desistência dos meus videntes eleitos, mas também serão responsáveis por todas as almas que dependiam das orações, sacrifícios e trabalhos dos meus videntes para se salvarem e sem eles se perderão. Por isso, tomem cuidado, meus filhos, cuidado com aquilo que fazem, pois poderão tanto salvar-se como condenar-se, dependendo do modo como vocês se comportarem com os meus videntes e com as minhas aparições. Rezem para que vocês sejam capazes de ser fiéis até o fim e em tudo amar, colaborar e amparar as almas escolhidas pelo meu coração imaculado. Desejo que haja mais amor e compreensão neste sentido. A todos abençoo e deixo a minha paz.
Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Rapidinho, Diego, pode mostrar o vulto de Nossa Senhora refletido hoje nos meus olhos na hora da aparição, para que todo mundo possa ver o vulto da nossa mãezinha ao vivo, né, fotografado instantes atrás enquanto ela estava aqui. E agora, eu queria saber quem aqui presente viu o vulto de Nossa Senhora nos meus olhos, na hora que olhou na tela. Ergue a mão, por favor. Olha só quantas pessoas que viram, olhando aqui na nossa tela, bem na hora, né, em que estava sendo filmada aqui ao vivo. Por tudo isso, uma grande salva de palmas para nossa mãezinha do céu. Hoje não vai dar tempo, por causa da hora, não vai dar tempo de ler as mensagens de quem estava em casa e viu o vulto de Nossa Senhora. Mas domingo passado, muita gente, depois do cenáculo, mandou mensagem para mim de todas as partes do Brasil, Portugal, França, outros países, dizendo, né, que tinham visto o vulto de Nossa Senhora, inclusive se mexendo dentro dos meus olhos. Então, todo mundo vê, né? Ninguém pode dizer que é sugestão coletiva, sugestão psicológica, porque pessoas que estão muito distantes, até lá na Ilha da Madeira, como a dona Tereza Pereira, um beijo no coração dela, do seu João, pessoas lá em Portugal, ou então lá na França, lá nos Estados Unidos, vêm ao mesmo tempo que quem está aqui. Então, é uma grande graça da nossa mãezinha do céu, que realmente só ela pode fazer, né? E hoje, realmente, como Nossa Senhora falou, fazem 23 anos que esta imagem que está aqui verteu lágrimas por 2 horas e 20 minutos na capelinha da minha antiga casa, né? E eu me lembro que na época, assim, muitas pessoas viram as lágrimas, né? Todo o povo que desceu comigo do antigo monte viu ônibus que estavam parados ainda, de peregrinos, na rua da minha casa. Eu mandei o pessoal do meu grupo entrar nos ônibus, pedir para todo mundo descer e ir lá ver. As pessoas foram lá ver, viram, e as reações foram as mais diversas possíveis, né? Teve quem ficou muito comovido e passou a rezar mais. Teve gente que se converteu, mas teve gente também que viu aquelas lágrimas e tempo depois, né, abandonou Nossa Senhora, traiu o amor de Nossa Senhora, desprezou tudo. Então, a que ponto chegou o ser humano, né? Aonde o ser humano foi parar? O ser humano é capaz de ver as lágrimas da mãe de Deus, da sua mãe, e ficar indiferente. Ou, depois que passa 1 mês, 2 meses, esquece essas lágrimas, pisa nessas lágrimas e vira as costas para Nossa Senhora.
aonde o ser humano foi parar. Aonde foi parar. E eu me lembro também que na época, teve gente até que disse, mas isso daí é uma umidade do monte, a imagem estava lá no monte, estava frio, e aí essa umidade, né, ficou na imagem ali, escorreu na imagem. Pois é, mas tinha também, juntinho com ela lá no monte, o meu Sagrado Coração, que até inclusive esses dias atrás, entrando lá na minha casa de novo, eu vi ele lá, tenho até que levar ele para restaurar a mãozinha dele que está quebrada. Aquele Sagrado Coração estava lá juntinho com Nossa Senhora, e ele não chorou. Ele estava sequíssimo. A única que estava vertendo lágrimas era ela. E o curioso que ela começou a verter lágrimas quando eu não estava presente. Então ninguém pode dizer que era a força da minha mente, que eu tinha poderes ectoplasmáticos e, portanto, eu colocava as minhas próprias lágrimas com o poder da minha mente na imagem de Nossa Senhora. Essas teses absurdas de padres parapsicólogos, porque eu nem estava lá na hora. Quem viu primeiro ela começar a chorar foi o padre que estava aqui na época e depois também, né, traiu tudo, a minha mãe e outras pessoas. Eu nem estava lá. Eu estava pegando as vasilhas com sopa e leite para entregar na rua para os pobres, né? Quando as pessoas do meu grupo de oração vieram atrás de mim chorando, dizendo que Nossa Senhora estava chorando. Aí quando eu cheguei lá, estava todo mundo chorando alto e as lágrimas estavam pingando do rosto de Nossa Senhora. Foi impressionante. Nossa Senhora chorou por mais de 2 horas, né? Muitos viram, poucos foram aqueles que verdadeiramente se converteram. Poucos foram aqueles que deram valor naquelas lágrimas, infelizmente. E hoje eu tenho certeza que seria igual. Se ela chorasse aqui diante de nós de novo hoje, eu tenho certeza que repetiriam a mesma coisa. Muitos ficariam insensíveis, muitos ficariam duvidando, poucos se converteriam e depois de 1 mês ou 2, tenho certeza que muitos iriam esquecer tudo, iam dar as costas a Nossa Senhora, iam-se embora atrás dos seus interesses mundanos. É uma pena. É uma pena que o ser humano seja assim, né? Eu estou desanimado com o ser humano e Nossa Senhora falou hoje também que o próprio Deus está desanimado com o ser humano. É por isso que ela está pedindo que a gente divulgue as suas aparições, para que assim o Pai veja na terra pelo menos uma pequena corte de almas, chamas de amor, que rezam, que se sacrificam e que junto com Nossa Senhora fazem a boa obra de divulgar suas mensagens e salvar almas. Nossa Senhora, assim, poderá ter um argumento para apresentar ao Pai, para pedir a Ele que ainda tenha paciência, que ainda dê mais tempo para que o mundo se converta e que ainda não deixe cair o seu braço com os castigos. Se não houver essa colaboração que Nossa Senhora pediu, nem ela mais vai ter argumentos para apresentar ao Pai. Aí então, realmente seu braço vai cair. Então, tudo depende de nós. Quando eu era criança, tinha uma musiquinha, mas era uma música assim comum, né? Não era uma música religiosa, não. Que era de um programa que eu assistia na televisão quando era criança, que era uma música assim: depende de nós, se o mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Pois é, calha muito bem agora essa música. Não foi feita para isso, mas dá certo. Depende de nós
se o mundo ainda vai ter jeito, se apesar do que o homem tem feito, a vida, o mundo sobreviverá. Depende de nós. Nós podemos afastar os castigos, tal como também podemos até atraí-los mais depressa. Depende da forma como nós colaborarmos com Nossa Senhora. Depende do nosso sim. Depende do modo como nós decidirmos daqui para frente o que nós vamos fazer. Se nós vamos finalmente dar o nosso sim a ela, colaborar com ela, ou se vamos continuar endurecidos na nossa ignorância, na nossa cegueira, na nossa ingratidão, no nosso egoísmo, enfim, na autoadoração de nós mesmos, da nossa vontade. Depende de nós. Então, vamos dar esse sim hoje que Nossa Senhora nos pede, né? Fazer de nossa parte o melhor que pudermos e trabalhar incansavelmente para atrair mais almas para o seu coração imaculado, divulgando as suas mensagens de amor. E antes que eu esqueça, gostaria de felicitar, né, o meu paizão espiritual, Carlos Tadeu, porque hoje também faz 3 anos que exatamente aqui, neste lugar, eu estava aqui rezando, Nossa Senhora apareceu, e aí eu pedi para Nossa Senhora dar para o meu pai Carlos Tadeu o meu lugar no céu. E Nossa Senhora, inclusive, até se admirou de uma tal proposta, porque ela nunca tinha ouvido ninguém propor isso para ela, pegar o seu lugar no céu e dar para uma outra pessoa. Ela ficou admirada quando eu propus isso para ela. E ela até me perguntou: você tem certeza que você quer fazer isso? Aí eu disse sim. E ela me perguntou por quê? E eu respondi: porque eu amo ele mais do que a mim mesmo. E aí então Nossa Senhora concordou. De lá para cá, hoje faz 3 anos que o meu pai praticamente tem, né, a escritura, a posse de uma morada celeste. O que eu fiz naquele dia foi a mesma coisa que uma pessoa que tivesse ganhado, né, que possuísse, sei lá, uma casa, um castelo lá na Irlanda, né, como certos cantores têm lá na Irlanda, né, moram em castelos lá que valem milhões de euros, né? Como, por exemplo, aquela cantora que eu gosto muito, a Enya, né? Ela mora num castelo lá na Irlanda que vale milhões de euros, né? É uma das cantoras mais ricas do mundo. É como se eu tivesse um castelo irlandês, né? Como a Enya tem, e eu desse esse castelo para o meu pai morar e eu fosse morar debaixo da ponte, ou pior, eu fosse morar num gueto cheio de bandidos, entendeu? Ou fosse morar lá no deserto do Saara, onde não tem nada. Foi mais ou menos isso que eu fiz, né? É como se uma pessoa que tivesse um castelo num lugar bem bonito e pudesse morar lá em segurança, tendo tudo, renunciasse a esse castelo, desse para uma outra pessoa morar e ela fosse morar no lugar mais pobre, mais miserável, mais feio, mais indigente e mais cheio, né, de vagabundos, de bandidos, com tudo que há de pior. Foi mais ou menos isso que eu fiz com meu pai Carlos Tadeu. Dei para ele o castelo que eu tinha no céu, que eu já tinha visto, e eu garanto para vocês, era 1000 vezes mais bonito que o da Enya. E eu dei para ele esse lugar e eu fiquei sem nada. E o que é pior, correndo o risco de cair no inferno, que era uma coisa que, por promessa de Nossa Senhora em 1993, isso não iria acontecer comigo. Não iria. Aliás, eu vivia agradecendo a Nossa Senhora.
andava na minha cidade aqui, eu olhava para as pessoas na rua na época e eu pensava, meu Deus, essa pessoa aqui que acabou de cruzar comigo na rua, não tenho certeza se ela vai para o céu ou não. Ela pode cair no inferno. E eu tenho a certeza que eu vou para o céu porque Nossa Senhora me prometeu. Minha Nossa Senhora, muito obrigado, 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 obrigado por isso. Eu olhava para as pessoas do meu grupo de oração, né? E às vezes a imagem de Nossa Senhora estava chorando na nossa frente e eu pensava, essas lágrimas não são por minha causa, porque eu não vou para o inferno. Pode ser por causa de qualquer uma dessas pessoas que estão aqui, menos por minha causa. Quando eu ia em Louveira, naquela época também, Nossa Senhora Rosa Mística estava chorando lá, eu olhava para aquele povo todo dentro daquela igreja, aquela multidão, e eu olhava para Nossa Senhora chorando, e eu lembrava que ela tinha me prometido o céu, e eu pensava, essas lágrimas de Nossa Senhora não são por minha causa. Não são, porque eu estou salvo. Pode ser por causa de qualquer uma dessas pessoas que estão aqui, mas por minha causa não, porque eu estou salvo por promessa dela. E eu olhava para aquela multidão de pessoas, eu pensava, nenhuma dessas pessoas aqui tem a certeza se vai para o céu. Eu sou o único dessa igreja que tem essa certeza. Obrigado, minha mãe. Obrigado, obrigado, obrigado. Se 1000 anos eu viver, 1000 anos, todos eles eu vou dedicar ao seu serviço e para te amar. Então, eu tinha essa certeza. Eu tinha um lugar lá, e esse lugar eu dei para meu pai Carlos Tadeu. Então, para ele, né, que tem tamanha graça, parabéns, né? Isso é um sinal do grande amor que Nossa Senhora tem pelo Senhor, e que Nossa Senhora cada vez mais multiplique as suas graças, né, na vida do Senhor, os sinais do amor, da graça dela na vida do Senhor. E já que o Senhor tem, né, uma morada tão bela lá no céu, seja muito feliz, aproveite, né, dessa alegria que essa promessa proporciona e garante, e lembre-se de pedir pelo seu filho para que pelo menos, né, Nossa Senhora me deixe morar na sua garagem, lá já vai estar muito bom, tá? Mas olha, feliz o Senhor é, viu? Porque quando eu olho, né, para as pessoas, eu olho para o Brasil, eu ando aqui na minha cidade, eu entro no banco para pagar conta, ou em qualquer outro lugar, né, num supermercado, fazendo compras lá, eu olho aquela multidão de pessoas, eu fico pensando, meu Deus, nenhuma dessas pessoas aqui tem a certeza que vai para o céu. Talvez até com certeza não irão, pelo que eu reparo. O meu pai é o único que tem essa certeza. Como ele deve ser feliz. Então, parabéns, paizão. Que o Senhor continue sendo esse servo tão fiel, tão bom, tão obediente de Nossa Senhora. Eu te amo muito, e se Nossa Senhora me der um lugar no céu de novo eu darei para o Senhor ter 2. E se 1000 lugares ela me desse, 1000 lugares, todos eu daria para o Senhor, com certeza.